a gente é só um número, né? Levou o cara, treinou o cara, usou o cara, quebrou o cara, devolveu o quebrado. O Flamengo vai ter que, teoricamente, arcar com os custos e aí fez uma nota falando assim: Pedro, desejamos sorte pra você, tá? Pô, boa sorte, foi desconvocado, valeu. Isso é foda. Sem compaixão nenhuma. É tipo assim: valeu, obrigado aí, pô, tamo junto. E o Clóvis anunciou aí a convocação do João Pedro. Já tem outro lá no lugar dele. Aí quem fica no prejuízo é o Flamengo. É descartável. É assim que funciona. É descartável. Fez uma notinha e pronto, acabou. O Flamengo tem que ir pra cima. Pra enquanto o Pedro estiver parado, a seleção arcar com tudo. Rapaz, tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente debater aqui no programa. E você que tá chegando, já chega deixando o like, inscrevendo-se, que você ajuda demais a gente, ajuda demais o nosso crescimento. Péssima notícia no Flamengo, Pedro também só volta em 2025. O Flamengo estuda a possibilidade de solicitar a FIFA para que seja pago, multa. Eu vou trazer os detalhes da multa, o Cláudio mandou aqui, a gente vai trazer para vocês. É uma péssima notícia, né, Jonas? Muito das conquistas desse Flamengo, né, passariam pelos pés do Pedro, né? Principalmente a fase que ele vive, né? Esse grande momento. Sem o Pedro, o Flamengo se vê sem o cara para colocar essa bola para dentro, né? Já não vem jogando muito bem. Sem o seu principal artilheiro, o cara que resolve ali na frente, o Flamengo corre sérios riscos aí, pelo que vem jogando e agora pela ausência do Pedro, em passar em branco nesses próximos compromissos, nas 3 competições que o Flamengo tem pela frente, mas a gente vai falar bastante sobre isso, Jonas. Que situação, hein, Clóvis? Dá uma pitada rapidinho, Clóvis, dessa situação do Pedro fora da temporada por conta da convocação ali na seleção. E eu vou trazer um panorama do que eu acho. A gente não acompanha o treino dia a dia, então a gente tem que trazer o que a gente acha, né? O que a gente acha. E eu sempre tive uma teoria quanto a essas questões. É aquilo, né? O Flamengo ultimamente tem que se benzer e o microfone sentiu também. Falando no Flamengo, é contusão na certa. Mas um grande desfalque sem precedente para o Flamengo, na toa que o Pedro já tinha 40 gols na temporada. Agora só em 2025 é aquilo, né, Jonas? Tá fora do Mundial de Clubes também. Que situação, né, Léo? O Pedro já estava contundido. E eu vi uma reportagem falando que... Aí eu não sei, eu não sou profissional da área, mas que se você tiver com a coxa não fortificada, né, não tiver com a musculatura da coxa adequada, isso pode ocasionar esse tipo de lesão que o Pedro teve. E aí o Flamengo vem tendo muitas lesões. Eu vou tentar buscar aqui essa matéria, né? Seria bom se o Dr. Nelson Marques ele estivesse aqui com a gente, que ele queria explicar isso pra gente melhor. Eu vou até mandar mensagem pro Dr. Nelson, que se ele tiver de... Oi, fala, Clóvis. Fala, Clóvis. Dorival Júnior acaba de chamar João Pedro do Preston, da Inglaterra, para o lugar do Pedro. O atacante João Pedro foi convocado. Porra, aí tu me interrompe pra falar do Pedro, falando do Pedro, pra falar do João Pedro, esse bagre. Joga nada o Pedro. Aliás, o Pedro não, o João Pedro, né? Ele perdeu o Pedro, e levou o João Pedro, né? E aí eu tenho algumas coisas pra poder falar quanto a isso, mas primeiro eu quero pegar na perda esportiva que o Flamengo vai ter, né, Léo? Uma perda esportiva muito sentida, porque o Flamengo perdeu o Cebolinha, e o Cebolinha é um jogador de lado que você consegue, de alguma forma, no mercado, trazer reposição. O Flamengo perdeu o Vina, trouxe um lateral esquerdo, tem reposição. Agora, um jogador como o Pedro, com as características do Pedro, né, você pode trazer um centroavante, estão falando de Benedetto, estão falando de Memphis Depay, mas não são jogadores com a característica do Pedro. O Pedro é diferente, o Pedro é único, como disse a amiga lá na Action Live. Ele é um centroavante alto, mas ele é habilidoso, faz gol, faz o pivô, cabeceia bem, finaliza bem. Uma perda irreparável esportiva, né, Léo? Muito grande, né? É um jogador de seleção, o melhor atacante do continente, jogador de nível, né, das grandes ligas do mundo. É o Pedro, esse é o Pedro. Né? Um jogador de Europa jogando aqui no Brasil, jogando no Flamengo, vivendo a sua melhor fase, física, técnica, emocional. Eu acho que tem muito a ver também com o nascimento das suas filhinhas, né? Das gêmeas, isso traz uma tranquilidade pro cara. Enfim, é percebido isso dentro de campo. Enfim, então é uma perda muito grande, né? Um jogador que você não vai encontrar, né? O Flamengo, para achar um atacante onde a probabilidade de chegar e manter o nível de gols vai ter que investir um caminhão de dinheiro e não é receita de bolo, né? O cara pode demorar a se adaptar a esse elenco do Flamengo. Enfim, então é uma ausência muito sentida, né? Realmente é um jogador que vai fazer muita falta. Você foi perfeito, né? O Flamengo perdeu o Cebolinha, encontrou o Luiz Araújo, que estava muito bem do lado direito, foi deslocado do lado esquerdo e conseguiu dar conta do recado. Trouxe o Plata, perdeu o Michael, mas o Plata chegou, né? Dentro desse desenvolvimento do próprio Luiz, jogando pelo lado esquerdo com o pé predominante,
repente um Plata que vai entrar pelo lado direito. Enfim, então você foi encontrando soluções. Agora, a saída do Pedro, essa lesão do Pedro, não tem. Com todo respeito ao Carlinhos, ainda não conseguiu ser um jogador realmente impactante. Bruno Henrique desenvolvendo o seu jogo por dentro. Gabigol não consegue voltar a ser aquele cara. Então, acho que assim, é uma perda muito grande e não sei aonde o Flamengo vai buscar. O Benedetto, com todo respeito ao Benedetto, Jonas, desculpa, não vejo, né, esse jogador realmente para chegar, né, e ser esse cara, né? O Depay é um Depay que fora de campo também tem uma cabecinha meio voada, né? Então acredito que é um jogador muito mais para dar problemas do que para resolver. Concentrado, querendo jogar, eu acho até bom jogador. Não é com as mesmas características do Pedro, mas é um cara que sabe fazer gols, né? E o Flamengo vai precisar sim desse homem ali na frente, né, para estar marcando os gols e levando, né, fazendo o Flamengo seguir no Campeonato Brasileiro e principalmente no mata-mata, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, ter esse cara realmente para resolver o problema. Do contrário, Jonas, é um Flamengo que corre sérios riscos de ficar no meio do caminho das competições, né? Se não encontrar realmente um cara para colocar essa bola para dentro, um goleador, né? Cara, é uma questão, Clóvis e amigos, que eu não consigo ainda identificar qual é o problema. Se o problema está na preparação física, porque vai ficar um jogando, vai ser um jogo de empurra, tá? A preparação física vai jogar a culpa pro departamento médico, porque ele foi pro departamento médico e voltou contundido, não voltou 100%, né? O departamento médico vai falar que entregou o jogador aí 100% e a preparação física tá errando. O Tite vai ficar em cima do muro, e o dirigente vai botar a culpa na CBF. Sendo que é um jogador atrás. Eu não lembro, Clóvis e Léo, da última vez que isso aconteceu. Eu nem lembro se com Ronco isso era tão normal assim, né? Eu lembro que o último jogador que eu lembro que perdeu uma temporada no Flamengo foi o Bruno Henrique. Por conta do joelho, operou, teve que fazer uma reconstrução no joelho e tudo mais e voltou, né? Agora, desse jeito, todo jogo sai alguém. A gente já começou o dia com a notícia que o Eric sentiu. Tá fora do primeiro jogo, lá da equipe chilena. Aí termina o dia com a notícia do Pedro. Só volta no que vem. Cebolinha só volta no que vem. Vina só volta no que vem. Sabe, o que vocês acham que está acontecendo, meus amigos? Porque realmente eu não estou conseguindo identificar onde é que está o problema. Por quê? A sequência de jogos. Mas ninguém está quebrando assim igual o Flamengo, porra. Ninguém está quebrando assim igual o Flamengo. Eu sei que tem uma sequência, mas ninguém está quebrando. Então, se você tem uma sequência, se você julga que a sequência de jogos é muito grande, você então entra em contato com a preparação física do Botafogo e do Fortaleza, que corre pra cacete todo jogo, e não quebra poucos, né? Pra saber como é que eles, pra poder aprender com Fortaleza e Botafogo, porque eu não sei o que tá acontecendo, cara. E a tendência é quebrar mais, quebrar mais, quebrar mais. Fala aí, Clóvis, Léo. Primeiramente, é o departamento de futebol do Flamengo que não existe, não é um departamento de futebol profissional. Segundo, vem a parte médica, o departamento médico do Flamengo também que não existe. A preparação física do departamento médico, a fisiologia, tem que estar alinhado. E eu começo a acreditar que a CBF não tem culpa de nada, porque o jogador foi liberado para a CBF. Ou seja, o jogador está em condições, atestado pelo Flamengo, pois jogou no domingo. Eu acredito que o Pedro antecipado. É claro, o Pedro também tem um sonho dele de seleção. O Pedro sempre sonhou com a seleção e, novamente, quando ele vai, de repente, engrenar na seleção como titular, se machuca. Só que o culpado exclusivo chama-se Clube de Regata do Flamengo. O seu departamento de profissional, que é amador, o seu departamento médico, que é pior do que o do SUS, porque o doutor Tanuri não vem nunca a público falar o que está acontecendo, e tem que chamar seu preparador físico do Flamengo conversar. O que está vendo? É carga demais? Está pesando? E tem que ver também se o jogador também... O Léo sabe disso. Eu vou correr do meu jeitinho aqui. É jogador que engana. Agora, a única e exclusiva culpa chama-se Clube de Regatas do Flamengo. Pela sua falta de profissionalismo que é imperada nos bastidores. Esse que é o grande detalhe do Flamengo. Não adianta querer culpar a CBF, torcida, que o culpado é o Clube de Regatas do Flamengo. Cara, a grande questão, Léo, eu também não vou eximir a CBF de culpa não, tá? Porque na minha opinião, a CBF tem que ser responsabilizada. Eu acho muito improvável que o departamento médico da CBF não tenha ligado pro Tanuri para poder entender como é que tá a situação do Pedro. Isso precisa vir à tona. Se essa ligação aconteceu, o que o Tanuri passou pro departamento médico lá da seleção. E aí, a seleção é um perigo, meus amigos. A seleção é o perigo. O Bahia tá com o Lúcio lá na seleção, né? Tá com Arias também. A seleção é um perigo, porque no clube você tá no dia a dia e você consegue avaliar, você consegue dosar a carga individualmente, porque tu tá no dia a dia com o cara, você tá vendo de perto a evolução dele. Por que vários atletas vão para as seleções e quebram? Porque lá na seleção ele é mais um no meio da multidão.
Dificilmente, devido à correria que é, a seleção já vai jogar sexta-feira. Devido à correria, é muito difícil alguém individualizar um treinamento. Não vai individualizar. O Pedro tem que ser. Vamos treinar ele à parte aqui, porque ele tá assim. Não vai fazer isso. E o Pedro também. Neymar, né? E o Pedro tem uma parcela de culpa também, porque provavelmente, na ânsia de jogar, e ele iria ser titular, na ânsia de jogar, o cara chama e fala, e aí Pedro, tá tudo bem? Tá se sentindo bem? E de repente ele tá com um incômodo, que tá dando sinal pra ele que a musculatura tá pra quebrar, e ele pra jogar, ele fala assim, não, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Eu sei que joguei bola, pô, tô com o Léo que joga bola há muito tempo. Né? Ele pra aproveitar a oportunidade, se de repente ele tivesse no Flamengo, ele não iria jogar o próximo jogo. Não, eu tô com dor. Mas como é a seleção, ele voltou aí pra seleção, a primeira convocação dele com o Dorival Júnior, provavelmente, não tô falando que ele fez, mas provavelmente ele deveria estar sentindo, porque o joelho, Léo, ele dá sinais. Ele vai dando sinais ali. Pode acontecer com uma pancada e tudo, mas ele dá sinais. Né? E pelo que a gente está sabendo, foi num treino normal, não foi fazendo giro, não foi com pancada, foi dando um trotezinho normal, e aí aconteceu essa fatalidade. Né? Enfim, eu, na moral mesmo, até agora não consegui identificar de quem é a culpa ou se tem um culpado. Agora, o Flamengo parece que vai entrar com requerimento na FIFA para poder, enquanto o Pedro estiver em tratamento, ele ser ressarcido, né? Eu acho que o Flamengo faz bem, né? Até porque a seleção ela só quer usar os atletas, né? Essa é a verdade, né? Ela só quer utilizar os atletas, usa ali e depois manda pro quebrou, faz como a CBF fez, coloca um comunicado e passa o problema pro Flamengo. O Flamengo está certíssimo em cobrar a CBF. Enquanto o Pedro estiver parado, quem vai pagar o salário do Pedro é a CBF. É justo isso. Né? E essa questão dos departamentos médicos, né? O Jonas, Clóvis e galera que está nos assistindo, eu espero e imagino que eles se falem, né, Jonas? O atleta, quando é muito competitivo, né? E você sabe, né? Você jogou lá na base, você joga com dores, Jonas. Tem dores que você vai para campo. Né? Nem toda dor você, não vou jogar, não, calma aí. Você sabe, você tem a sensibilidade do seu corpo. Calma aí, vou tomar ali um anti-inflamatório e vou pra dentro, vou pra arena. Você quer jogar? Quando eu machuquei o meu joelho, quando eu tive que fazer a cirurgia, foi contra o Flamengo na Copa do Brasil. O médico falou, Léo, você vai aguentar jogar o jogo, mas o jogo foi na quarta noite, na quinta-feira já estava marcada a minha cirurgia. Né? Você pode, durante o jogo, né, ter problemas e já tá marcado na quinta-feira. Eu tive problemas, mas eu entrei sabendo, tava ali com uma dorzinha, mas tomei um anti-inflamatório e fui pro choque. Né? E num lance ali eventual, até o David Braz, né, em 2011, na Copa do Brasil, enfrentei o Flamengo, machuquei. Na quinta-feira eu fui para uma sala de cirurgia, fiz lá a cirurgia do joelho e a minha foi até mais simples, né, foi uma artroscopia. Então, falando do atleta, o atleta ele joga, ele entra em campo, ele quer estar na arena. Né? Agora, o que me estranha é o departamento médico do Flamengo, da seleção, essas lesões, tá, Jonas? Hoje à noite, né, eu estava até no parque com meu filho, era que eu falei contigo, eu vi essa notícia do comunicado da lesão do Pedro, e veio na minha cabeça logo isso, todas essas lesões sequenciais que vem acontecendo no Flamengo. E mais essa do Pedro agora de ligamento. Né? Alguma coisa não tá legal, Jonas. Alguma coisa não tá legal. Acho que o Flamengo tem que explicar, né, de fato, tantas lesões assim. Já falei, né, aqui algumas vezes, ou tem coisa demais sendo feita, ou coisa de menos. E aí impacta. Né? Você tem que equilibrar, até para você ter tranquilidade, né? Menos quebra possível ao longo das competições. Tá? Então, assim, tá muito estranho. Eu acho que o departamento médico do Flamengo tem que vir a público e falar, né? E o da seleção também, se houve essa comunicação, né? E por que, de repente, não deram uma segurada no Pedro, né? Principalmente depois do jogo do Corinthians e agora chegando na seleção brasileira, já que o Pedro vinha de um tempo parado por conta também de uma lesão na posterior, né? Que acabou tirando o Pedro de algumas partidas, né? Deixa eu mandar um abraço pro Dr. Nelson Marques aqui, eu entrei em contato com ele, tá dando aula lá na faculdade, é um dos fisioterapeutas renomados aqui, e professor, mestre também, enfim, é um grande amigo aqui do nosso canal, sempre teve com a gente, tá no canal Uma Luz pra Fisioterapia, ele tá na faculdade, se der tempo dele participar, é que uma horinha no máximo de live do Dr. Nelson, provavelmente o percurso de Belfort Roxo até a ilha, a live já vai ter acabado, mas não vai faltar oportunidade, ou podemos até melhor, Dr. Nelson, gravar um vídeo, né, pra gente soltar amanhã de manhã aqui no canal, explicando, né, efetivamente, essa situação aí do Pedro e como que vai retornar, enfim, o que tem que ser feito. Eu lembro que eu fiz uma live que fez muito sucesso com o Dr. Nelson na época do Rodrigo Caio, né? Quando o Rodrigo Caio teve um problema no joelho, aí depois ele ficou bom, mas ele foi fazer uma caminhada e pegou uma infecção, enfim, foi muito legal. Inclusive, depois que ele participou aqui do canal, lá do canal, né, que foi no meu canal particular, Jonas Stelma, ele foi em outros canais, foi também no Zona Rubro Negra, enfim, participou de vários canais. Muito bem conceituado aí nessa área. Agora, a seleção esta merda de seleção só serve pra isso também, né? E aí, ô Clóvis, olha o que aconteceu. Levou o Pedro, já contundido, isso aí a CBF já sabia, né?
tanto que deu uma entrevista do Dorival ao ser perguntado. Não, a gente sabe da condição física do Pedro, vai trazer ele aqui para poder fazer uma avaliação e saber se a gente vai contar com ele no primeiro ou no segundo jogo. Isso aí o Dorival falou, já sabia que estava voltando de uma contusão, né? E eu não concordo com essa parada da FIFA obrigar o clube a ter que liberar atleta para a seleção. E aí levou, olha só, aí levou o cara, a gente é só um número, né? Levou o cara, treinou o cara, usou o cara, quebrou o cara, devolveu o quebrado. O Flamengo vai ter que, teoricamente, arcar com os custos. E aí fez uma nota falando assim: Pedro, desejamos sorte pra você, tá? Pô, boa sorte, foi desconvocado, valeu. Isso é foda. Sem compaixão nenhuma. É tipo assim: valeu, obrigado aí, pô, tamo junto. E o Clóvis anunciou aí a convocação do João Pedro. Já tem outro lá no lugar dele. Aí quem fica no prejuízo é o Flamengo. É descartável. É assim que funciona. É descartável. Fez uma notinha e pronto, acabou. O Flamengo tem que ir pra cima. Para enquanto o Pedro estiver parado, a seleção arcar com tudo. Com todo o salário dele que ele recebe no Flamengo. Isso que o Flamengo tem que fazer para ontem, para hoje. O jurídico do Flamengo já tem que ser acionado. Né? Porque a nota ali realmente me fez... Imagina o Pedro... Fiquei puto, Léo. Fiquei puto, Léo. Eu fiquei puto, pô. Imagina o Pedro vendo aquela nota ali. Eles poderiam ser mais carinhosos, né? A CBF, a gente sente muito. É um jogador extremamente importante, que seria importante pra gente nessa caminhada. Simplesmente foi. O atleta Pedro teve uma torção do joelho, foi desconvocado e desejamos boa sorte pra ele. Vai pro inferno! Porra, sacanagem, pô. Sem compaixão alguma, tipo assim, pô, quebrou, tá bom, obrigado, a gente bota outro. Valeu. E foi o que foi feito. E foi o que foi feito, né? Tira aqui, ó, contrata, chama outro e pronto. Passa o problema pro clube. O clube que se vire. É aí que eu te falo, né? Os clubes não se unem nisso, né? Os clubes não sentam, né? Para realmente mostrar força, cada um olhando por si, né? Aí eles deitam e rolam, né? E agora o Flamengo vai ficar com com essa questão de pagar um alto salário pro jogador. Tô pensando no Pedro, mas o futebol ele é um negócio, né? O futebol, o Flamengo investe muita grana, paga-se um salário muito alto pro Pedro para tê-lo dentro de campo. E o Pedro dentro de campo dá boas respostas. Mas o Flamengo entregou o Pedro legal para a seleção e recebe quebrado. Tá errado. Me desculpa, tá errado. E a nota mais ainda. A nota é realmente para deixar, né, qualquer torcedor pé da vida e os dirigentes também. Espero de verdade mesmo. Quem me conhece tá vendo até o meu tom um pouco elevado. Espero que, de fato, os dirigentes do Flamengo vão para cima da CBF. E a CBF arque até a volta do Pedro, zerado, transição dentro de campo com o salário integral do jogador. É isso que o Flamengo tem que fazer. Eu dei até um exemplo, Cláudio. Antes do Cláudio falar, deixa eu só ler aqui a matéria, o Cláudio mandou para mim aqui, falando sobre a situação do ressarcimento, né? O Flamengo deve receber uma indenização da FIFA por conta da lesão do Pedro. A partir do 28º dia após o problema, a entidade pode pagar até 20 mil euros, 125 mil por dia aos rubro-negros. O valor máximo é de 46 milhões e faz parte do programa oficial da FIFA. O ressarcimento se baseia no salário fixo do jogador e não cobre gastos médicos do tratamento médico. Já tá errado, era para cá. Com tudo, né? Até com uma seringa, era para arcar, né? O ressarcimento se baseia no salário fixo e o jogador não cobre os gastos de tratamento médico. A indenização deixa de ser paga pelo programa da FIFA quando o jogador ou jogadora não sofre mais de incapacidade total e pode reiniciar todas as atividades de treino com sua equipe ou disputar jogos. Teve aí, parece que foi o Gavi que se machucou na seleção da Espanha e a FIFA... Isso é novo, tá? Isso é novo, né? Vamos ver se o Flamengo consegue aí pelo menos isso. Fala, Clóvis. E uma coisa que tem que ser colocada, tem que colocar o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, junto com o Tanuri, e saber essa história. Como é que o Pedro foi para essa seleção? Como é que o Pedro foi? Estava legal? Podia? Porque quando o Dorival Júnior fala na entrevista que nós sabíamos que estava ruim, mas trouxemos aqui para fazer uma... Tem algo errado. Alguém passou o telefone aí e não colocou no correto. Aí a CBF erra e o Flamengo erra mais ainda, que tinha que ficar só, Dorival, não dá. O Rodrigo Lasmar, aqui é Tanuri, não dá. Ele tá revoltando ainda, não tá legal não. Se jogar, vai estourar. Como é que pode isso? O Dorival Júnior falar na coletiva, olha, o Pedro machucou, melhora, mas olha, sabia que tava ruim. Mas a gente trouxe assim mesmo. E tem outra, Jonas. Eu não tive a confirmação ainda, mas o Gerson passou mal também. Teve o mesmo problema na Bahia. Após o treinamento, teve dores e passou mal com a respiração. O coisa do Gerson também tá sendo uma coisa que a gente tá ficando preocupado também. O Flamengo vai ter 2 jogadores que foram para a seleção e voltar. Quer dizer, os 3, né? O Eric, o Pedro já voltou machucado, o Gerson, e ainda tem o Varela, que tem um problema lá do quadril. 4 jogadores. Eu quero que o Dr. Tanuri venha a público, junto com o Rodrigo Lasmar, e fale, ó, eu falei que não podia. Aonde está escrito? Se o Dorival Júnior fala que sabia que estava machucado, então tá tudo errado. Aí é o que o Léo falou. Irmão, vem, Pedro. Machucou. Ah, que peninha, vai. Vem você, vem. Ó, Pedro, vai, vem, pode vir. Pelo amor de Deus, né? Aí é por causa disso que espanta o seu público-alvo, que é o torcedor.
Eu, por exemplo, vou estar vendo o futebol americano, que é mais atrativo do que ver o futebol da seleção. Tem muito tempo que eu não paro para assistir um jogo da seleção brasileira. Quer falar alguma coisa mais sobre isso, Léo? Que a gente vai para as próximas pautas? Eu Não, acho que é isso, né? Triste, né? Eu acho que é triste, né? E mais triste ainda é essa nota da seleção brasileira, né? Mais triste ainda, né? Uma nota realmente sem sensibilidade, mas também esperar sensibilidade quem nunca teve, né? É demais, mas eu fico triste pelo cara, né? Triste pelo atleta e mostra que é só mais um número. É descartável. Machucou, tira outro, contrata. Né? Agora eu espero que o Flamengo, né, o jurídico do Flamengo, os dirigentes do Flamengo, né, vão para cima. Né? E a FIFA ou a seleção brasileira, quem quer que seja, vai ter que pagar, né, por essa quebra do jogador. Tem que ficar muito claro isso para os dirigentes do Flamengo. Eu não espero que não deixe passar isso desapercebido. Tá? Então, porque realmente a nota me deixou mais furioso. Né? Realmente de descartar o atleta, né? Fazer o atleta como nada, como um número mesmo. Sai você, eu chamo outro e vida que segue. Né? Nós sabemos que é assim. Mas acho que o Flamengo tem o direito, tem o dever de buscar realmente receber essa grana, né, relacionada ao pagamento do Pedro aí por mês até a sua volta. Né? Eu acho que é uma obrigação dos dirigentes do Flamengo ir para cima da CBF ou da FIFA para buscar realmente esse ressarcimento. Exatamente. Magno Paulo, um abraço pra você. Agora o Bahia, evidentemente, eu tenho certeza absoluta que nenhum torcedor do Bahia que tá aqui assistindo a gente tá feliz porque o Pedro perdeu a temporada. Eu acho que o esporte transcende qualquer coisa, mas agora analisando campo e bola, é um desfalque sentidíssimo pro Flamengo para enfrentar o Bahia na próxima quinta-feira, né? É um desfalque muito sentido. E evidentemente que enfraquece o Flamengo e é melhor pro Bahia. A gente tem que falar de campo e bola, esporte faz parte. Né? Evidentemente, se o Everton Ribeiro fosse um desfalque pro Bahia, a torcida do Flamengo falou, opa, o Everton tá fora, né? Então, assim, é futebol, ele é o adversário. Agora, tenho certeza que nenhum baiano, nenhum tricolor estaria torcendo para que o Pedro se machucasse ou ficasse fora, mas que evidentemente é um desfalque muito sentido que dá ainda mais oportunidade aí pro Bahia tentar buscar uma virada aí no Maracanã, né? E aí, pra gente ir pra reta final de falar de Flamengo, porque tem que falar do Bahia também e do Fortaleza aqui, meus amigos, e agora o Flamengo tem que arrumar uma solução para a ausência do Pedro, né? Eu tenho 3 soluções. A primeira solução é ir no mercado aí para contratar. Tem o Depay, dá um jeito, vai no mercado. Nesse momento aí, o Marcos Braz, ele não pode estar em Bangu entregando santinho. Ele tem que estar reunido com a bunda sentada na cadeira, em reunião com o presidente, para amanhã ele já ter uma solução. Ele tem que ter uma solução amanhã, Marcos Braz. Pega o santinho aí, guarda o santinho na bolsa, né? Deixa para fazer a sua propaganda política outro dia, porque você tem que ter uma solução para amanhã. Para amanhã. Braz e Spindle tem que ter uma solução para amanhã, né? E aí, a solução paliativa rápida para o jogo já contra o Bahia é chamar o Gabriel Barbosa para o jogo contra o Bahia, do Bahia, também jogos complicados contra o Perol. É chamar o Gabigol e falar, irmão, olha só, caiu no teu colo de novo. Caiu no teu colo de novo. Né? Tá aí a oportunidade que você estava querendo. Tá no teu colo, é contigo. Ou vai no mercado e amanhã já, o Depay, não sei, tem que ter alguém. Tem que ter alguém. E não pode ser a baba do boi do bandido. Tem que ser um jogador qualificado, que chega para brigar por posição. Vai ter que tirar o escorpião do bolso, vai ter que pagar caro. Né? Ou se não, vai com o que tem. Bruno Henrique improvisado, Carlinhos entrando num jogo ou outro. Tem alguma outra alternativa a não ser o Flamengo amanhã analisar o mercado e trazer algum reforço, Léo e Clóvis? Clóvis até se rasgou. A questão do reforço, eu compartilho dessa tua ideia. Né? E agora também o próprio Gabigol e o Bruno Henrique. Um jogador que não gosta muito de jogar como 9, eu acho que ele pode desenvolver. Eu acho que dentro dos 3 jogadores ali é o que tem mais característica realmente de entregar gols ali na frente. Ele é um cara que gosta de jogar pelos lados. Mas eu acho que se ele se conscientizar, se ele realmente falar, não, eu vou desenvolver esse jogo por dentro, eu acho que ele tem mais armas em relação ao próprio Carlinhos e ao Gabigol. É um jogador que de repente eu colocaria, né? Fé, porque é um cara que ataca muito bem essa bola por cima. É um cara realmente que recebendo essa bola consegue finalizar. Ele desenvolvendo esse jogo por dentro é difícil, mas eu vejo em relação ao Gabigol e o Carlinhos o atacante que tem mais armas, né? Tem mais recursos, tem mais repertório ali na cara do gol. Né? Além dessa bola aérea, né? Que é sempre algo importante, né? Ainda mais contra o Flamengo, os adversários fecham muito bem essa frente da área, né? Um bom cruzamento, como foi contra o Bahia, é um jogador que por cima acaba destravando, acaba facilitando, principalmente o jogo do Flamengo ali na frente. Né? E aí, Clóvis, o que o Flamengo tem que fazer agora? Bem, o primeiro é o Tite entender que o Flamengo precisa dele nesse momento, mudar o seu sistema tático, porque não tem mais o centroavante, ou, se ele tem o Carlinho, ou usar o Carlinho com 2 pontas abertas, mas a torcida do Flamengo vai falar assim, tem que contratar alguém. A janela está fechada, só pode contratar um jogador que não esteja contratado. Lá fora, nomes lá de fora, é o Anthony Martial, o Memphis Depay, o Dario Benedetto e o Mário Balotelli. Só tem esses 4 que rapidamente assim foram achados. No Brasil tem o Leandro Damião e o Luiz Adriano.
É complicado. O Tite vai ter que reformular esse sistema tático. Se o Gabriel tiver condições, que a gente tem que lembrar que o Gabriel tá machucado. Se o Gabriel tiver condições, beleza. Chama ele. Só que o Tite vai ter que vir para um 4-4-2 mais tradicional, com 2 atacantes de lado, que saibam fazer o facão para sempre entrar dentro da grande área para fazer o gol. Esse que é o grande problema. Será que o Tite vai entender isso? Ou será que o Tite vai voltar? Porque tem ainda o Gerson, que tem que estar preocupado. Tem o Luiz Araújo, que está resolvendo o problema na direita. O Plata é um atacante, mas não sabemos como é que vai estar. Esse que é o grande problema. O Flamengo tem time. Agora, tem que saber se o Tite vai entender que o momento agora é dele trabalhar. Agora não, agora é comigo, é com o técnico. Porque o Tite está deixando muito a desejar nisso. O Tite está tomando nó tático de muita gente. E falar de Tite, né? O Tite ganhou uma justificativa grandiosa para o insucesso, né? Se for eliminado aí pelo Bahia, não, porque a gente estava sem atacante. O Pedro tá fora, né? Perdemos o Pedro, né? Aí se eliminado pro Racing, é que faltou aquele atacante ali, né? Faltou o homem do gol, né? Para aproveitar da oportunidade. Ganhou uma desculpa grandiosa o Tite pro insucesso. O torcedor hoje em dia não é mais bobo como antigamente, quando amarrava cachorro com linguiça. O Flamengo se perder pro Bahia, porque o Bahia foi competente, veio no Maracanã e ganhou do Tite. É simples. Independente de estar o Pedro ou não. Esse é o grande problema. Quanto o Peñarol, é um clássico sul-americano de um tricampeão, que é o Flamengo, e outro que é o tetracampeão, que é o Peñarol. É um clássico. É um clássico como se podemos jogar Flamengo e Vasco, Fla-Flu. As torcidas não são amigas. Tá acirrado os ânimos dos bastidores. Ainda mais que o Flamengo não cedeu 4 mil ingressos para o torcedor do Peñarol, só 2 mil, como manda a Conmebol. O Tite não tem que inventar essas histórias mais. Não cola mais. Não cola mais com o calendário. E em falar em calendário, alô, sindicato, jogadores, treinadores, que emitiram nota pro Tite. E aí? Vai fazer o quê? Quando é que vocês vão consertar o calendário? Ou vão ficar só no sindicato no bem bom? É esse que é o grande problema. O Tite não tem desculpa. Só engana aqueles que amarrava cachorro com linguiça em 1955. Abraço, até a próxima. Torcedor baiano, flamenguista, vascaíno. Pedro, melhoras, Pedro, até uma próxima partida, que você era o artilheiro do Brasil, mas infelizmente as coisas acontecem nas horas que não era para acontecer. Um abraço a todos, não esqueça, deixa o like, compartilhe e vem com a gente na Goal TV. Valeu, Léo, abraço. Até a próxima, Clóvis, até a próxima, e principalmente a galera que nos assiste. Amanhã, 8h30 da manhã, tem vídeo aqui, e 1 da tarde também. Saudações, tamo junto. Abraço, valeu.